Muito bem, então vamos ao nosso estudo de hoje. Eu já estou pronta aqui com meus óculos, já com minha Bíblia que é Apostos. E você já abriu sua Bíblia também? Vamos lá. Em Lucas 17, de 25 a 36, nós temos uma parte do sermão de Jesus a respeito das coisas que iriam acontecer. E ele disse o seguinte: mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas, seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, de fato a salvará. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama. Será tomado um e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo. Será tomada uma e deixada a outra. 2 estarão no campo. Será tomado um e o outro deixado. Estas palavras são palavras de Jesus, o Cristo, o Senhor. As palavras do Senhor a respeito das coisas que haveriam de acontecer, que irão acontecer. Bem, nós sabemos que Jesus profetizou a destruição de Jerusalém. Ele profetizou que a cidade seria tomada, seria destruída. E isso aconteceu no ano 70 da nossa era. Você pode ver um pouquinho, ou vai ver um pouquinho de Massada, a resistência dos judeus, quando os romanos tomaram Jerusalém, quando incendiaram o templo e vieram furiosos para aquele restinho de judeus que ali estava resistindo no deserto. Nós vimos isto, e quantas coisas tão terríveis aconteceram, quanta dor, quanto sofrimento, quanta lágrima, quanto ódio, quanto julgamento sobre o povo de Israel. E o Senhor nos diz que no final dos tempos, Ele disse que seria como nos tempos de Noé. Noé, ele pregava, Noé estava construindo a arca e dizendo ao povo: vai chover, vai cair uma chuva que vai inundar todas as cidades, vai inundar tudo que vocês estão vendo, e só haverá salvação dentro desta arca, dentro deste barco. Estou construindo um espaço grande para que aqueles que quiserem entrem na arca. Mas o que aconteceu? Noé pregou, Noé falou, mas ninguém creu. Apenas Noé, a sua esposa, seus 3 filhos e as 3 noras. Só estas 8 pessoas entraram na arca. Ninguém creu. Os corações estavam endurecidos e riram e debocharam de Noé. Que isso? Chuva? Cai chuva do céu e inundar tudo? Nunca. Eles nunca tinham visto uma chuva assim. Eles não podiam crer que isto aconteceria. Hoje, apesar de termos filmes, ficção, mostrando o final dos tempos, apesar de termos os indícios que a própria ciência prevê que a Terra está ficando superpopulosa, prevê as catástrofes, a própria ciência prevê as coisas terríveis que estão para acontecer sobre a Terra, todas elas descritas no Apocalipse, todas estas coisas descritas nos sermões proféticos de Jesus, nas cartas do Novo Testamento, de Paulo, de Pedro, de Judas, falando sobre as coisas que hão de acontecer. Apesar disto, como Pedro nos escreve, as pessoas continuam rindo. Que é isto? Acabar o mundo? Que é isto? Acontecer o arrebatamento dos cristãos, dos crentes radicais, dos crentes que amam Jesus, dos crentes que vivem a palavra de Deus, serem arrebatados aos céus, em vida terem os seus corpos transformados, indo ao encontro do Senhor nas nuvens? Isso é história de carochinha, isto é mentira, isto não é verdade. É assim que as pessoas dizem.
Mas isto foi no tempo de Noé, e Jesus disse, como foi no tempo de Noé. Não deram importância, não se prepararam, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Eu penso que esta palavra, essa expressão, casavam e davam-se em casamento, nos fala muito do que está acontecendo hoje. Até pouco tempo atrás, quando eu era criança, nós não víamos tantos divórcios. Os países cristãos não tinham divórcio. As pessoas, mesmo que não estivessem vivendo bem, elas conviviam debaixo do mesmo teto para dar uma formação para os seus filhos, para dar uma justificativa para a sociedade. Mas hoje os jovens já se casam ou nem se casam, pensando, bem, se der certo, ok, se não der, ok também. Do mesmo modo que fizemos uma aliança, desfazemos, casavam-se e davam-se em casamento. É o que nós temos visto. E Jesus continua dizendo, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra. O que aconteceu nestes dias de Sodoma e Gomorra? Violência, imoralidade, os pecados deles publicados, como diz o profeta Jeremias. E o que estamos vendo hoje? Paradas gay, as pessoas achando que não somente é normal, mas é até bonito estarem totalmente fora do que a palavra de Deus nos ensina. Acham que isto é interessante, que é bom, que não tem problema, não tem nada a ver, publicando seus próprios pecados. Filmes, novelas, livros e na internet, o pecado publicado como se estivesse certo, como se Deus não se importasse, como se Deus, que criou o homem à sua imagem e semelhança, os fez macho e fêmea, homem e mulher, os fez à sua imagem e semelhança, como se queimar, macular esta imagem, sendo verdadeiramente homem, sendo verdadeiramente mulher, como se isso não tivesse problema algum, como se essa postura não tivesse nada a ver com Deus. Casavam-se, davam-se em casamento, comiam, plantavam, vendiam, ou seja, a vida eles viviam normalmente, sem problema algum, sem pensar nas coisas que estavam para acontecer. Sodoma e Gomorra foi totalmente destruída. E Jesus, no sermão profético sobre as coisas do fim, ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Sim, esta é a recomendação que ele nos faz. Interessante que o Senhor não fala, lembrem-se de Eva, lembrem-se de Sara, lembrem-se de outras mulheres, mas ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló, porque ela nos traz uma mensagem, a mensagem de que aqueles que não se preparam, de que aqueles que desdenham a palavra de Deus, de que aqueles que têm o seu coração nas coisas deste mundo, de que aqueles que estão olhando para trás, se converterão numa estátua de sal. Ou seja, serão exatamente aquilo que têm demonstrado ser. Têm ouvidos e não ouvem, boca e não falam, pés e não andam, mãos não apalpam, sem vida, sem a vida de Deus. Lembrai-vos da mulher de Ló. Você que assiste a este programa, quem sabe você também tem pensado, Jesus não vem agora, ele vai demorar. Olha, nós estamos aqui em Israel e aqui nós estamos vendo como está próxima a vinda do Senhor. Não brinque com as coisas de Deus, não brinque com a palavra de Deus. Prepare-se para este dia, que para nós vai ser glorioso, o dia quando haveremos de encontrar com o Senhor nas nuvens, onde seremos arrebatados e seremos transformados. Eu quero estar lá, eu estarei lá, porque o Senhor que habita em mim me prometeu e as Escrituras me garantem. E você? Você quer ter essa certeza? Então eu te convido a orar comigo. Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe onde você está, entregue agora a sua vida ao Senhor, ou hoje volte para os caminhos do Senhor. Receba entendimento da palavra. Ore comigo, dizendo assim, Senhor, reconheço que eu sou um pecador, reconheço que não estou preparado para a vinda de Jesus, reconheço que a minha vida não tem agradado ao Senhor, mas reconheço que em Ti a salvação, em Ti a vida, em Ti a esperança, em Ti a salvação e graça. Portanto, eu clamo pelo Teu nome e te peço, Jesus, entra na minha vida,
Transforma o meu ser, o meu coração, tira toda iniquidade, toda maldade, toda imoralidade, tudo que é carnal, tudo que é humano, tudo que é, ó Deus, pecaminoso em mim. Lava com teu sangue, limpa, quebra as amarras, quebra os grilhões que me prendem, dá-me liberdade para viver para a tua glória, dá-me um novo coração. Eu te quero, Jesus, eu te desejo, eu me arrependo dos meus pecados, eu não quero mais a vida velha, a vida imoral, a vida de pecado, mas eu quero o Senhor e a vida que há em Cristo. Eu me entrego a Ti hoje e para sempre ser transformado por Ti e viver para a Tua glória. Te dou honra e louvor e te peço, escreva o meu nome no livro da vida e dá-me a certeza de salvação. Amém. Pai, as pessoas que nos assistem, que estão vivenciando problemas, que estão enfermos, estão com o coração triste, deprimidos, recebam agora o toque do Senhor. Daqui deste lugar maravilhoso onde estamos, recebam a doce presença do Senhor e tenham as suas vidas transformadas, o seu corpo curado, sua alma liberta, seu espírito renascido em tua presença. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Que a doce presença do Senhor seja realidade em sua vida e que possamos nos encontrar naquele dia glorioso em grande festa na presença do Senhor. Que Ele te abençoe ricamente e até o nosso próximo programa, se Ele nos permitir.